Olá, tudo bem? Espero que estejam tudo bem com vocês. Esse é o canal Reflexos da Verdade. Eu sou Doriano Nascimento. E eu sou o Edmilson Silva e nós estamos começando mais um vídeo para abordar temas que você ainda não conhece. O tema de hoje que vamos abordar, Edmilson, é sobre política e religião. Vamos aqui demonstrar de uma maneira, de uma visão um pouco mais aprofundada de como uma coisa que parece distinta aparentemente, uma coisa divergida da outra, está tão misturada desde os primórdios, da sua existência. Sabemos que toda a vida, inclusive sabemos de Apocalipse 17 menciona muito bem isso, trata de uma meretriz que se prostitui com os reis da terra, Isso trata de propriamente essa meretriz, de uma maneira metafórica ou simbólica, trata-se da religião. E a questão política também é uma coisa muito antiga. Vamos observar aqui também que a questão política veio desde Nimrod, praticamente a Babilônia. Já era alguém que queria fazer uma junção, um controle de toda a sociedade ali, para que tivesse um poder supremo sobre toda ela, como ditar suas diretrizes, como se desencadear ou como ser arquitetado todo tipo de controle, e já usava propriamente a política. O que deveria ser uma coisa boa, algo que alguém tem um poder de dizer assim, alguém é dado um cargo que tem um poder sobre massas que deveriam fazer o bem, eu até exemplificar isso no bom sentido, mas não é o que vemos, A gente vê uma coisa praticamente que é o que chamamos teatro da marionetes, Mais um engano, mais um engoldo, mais uma coisa desse sentido. Temos aí direita e esquerda, que um lado não sobrevive sem o outro. É como eu costumo falar, são duas asas do mesmo pássaro, dois lados da mesma moeda. E as pessoas conseguem, na superficialidade do problema, conseguem ver assim, como algo distinto, de que um é outro, apesar de tão polarizado como está, de que a culpa de uma coisa é outra, a solução é outra, e essa jogada a gente sabe que é exatamente assim que funciona para que perpetuem e o sistema trabalhe para o próprio sistema. E o mais interessante disso tudo é que, desde quando Jesus esteve na Terra, nós sabemos, todos sabemos muito bem o ocorrido, soltaram Barrabás e preferiram crucificar Jesus. Então você vê que um sistema todo, de certa forma, que poderia ser trazido para o lado do bem, para o lado positivo da vida, não, mas você pode ver que sempre existe um lado maligno, que está sempre perseguindo aqueles que buscam viver uma vida de verdade, uma vida assim, limpa em todos os sentidos. Mas você vê que sempre a religião e a política ela sempre andaram ali de certa forma de mão dadas, Às vezes, ora estão juntas, ora estão na contramão, mas estão sempre ali, O que é de certa forma irônico, porque tratando-se de religiosidade, isso seria uma coisa que era para ser direcionada à espiritualidade, à questão espiritual, de eclésias, esse tipo de coisa. Mas aí o que vemos é adentrado, algo geralmente ali acometido pela política. E eu penso assim, as lideranças políticas de hoje em dia, que tem de hoje em dia no máximo, lá da política não, da religião, é um político. É alguém escolhido, de certa forma ali, que vai dirigir uma conduta, apesar de ser no viés religioso, mas vai trabalhar com massas, com condicionamento das pessoas, com direcionamento, com a credibilidade das pessoas, para que converja para um determinado propósito que os mesmos têm, que outrora estão ali entrelaçado com a própria política. Então, um usa o outro, no sentido final da coisa, é fazer com que as pessoas sejam conduzidas para um propósito. Que esse propósito não é um propósito, digamos assim, na visão do povo, é um propósito que está de preocupação para com eles, mas não é o que acontece. É um propósito para o próprio sistema. Exatamente. Porque quem quer controlar o mundo, quem tem esse objetivo de controlar massas, é claro, qual a melhor maneira? É usar a política e a religião. É onde as pessoas fundamentam suas crenças, fundamentam suas diretrizes, seu protocolo de vida, digamos assim. E nunca houve uma polarização tão grande como agora, Tipo assim,
dois lados, literalmente, porque eu sempre, a gente analisando ao longo da história da política, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, onde nós vivemos, né, sempre teve essa coisa da esquerda e da direita, isso aí sempre, né, notório, até mesmo para o sistema, isso né, aquela coisa da oposição e a ocasião, enfim, sempre tem que ter esses dois lados, né. Assim, eu de certa forma sou um pouco muito, né, crítico em relação a isso, porque aí você vê notoriamente que eles não estão preocupados de forma alguma com a sociedade, porque justamente pelo fato de existir essa coisa da oposição, porque a oposição já está dizendo, ela, né, se opõe, ou queira ou não, algo positivo ou negativo em relação ao, né, ao sistema do governo, mas está sempre ali a oposição rebatendo. Quer dizer, é ruim, porque às vezes quando é alguma coisa boa para a sociedade, a oposição vai lá e tá. Né? E o que vemos na política hoje, no panorama mundial, ou seja, na geopolítica mundial, é uma questão que está globalizada. Não há aquela distinção local de uma escolha. Hoje, então, tem os acordos internacionais. Um presidente, quando ele senta naquela cadeira, ele já está ali pré-estabelecido vários acordos. É G20, G7, Unasul e por aí vai. E tem essas nomenclaturas desses acordos internacionais que já está praticamente ali condicionado num labirinto que não tem muito para onde correr, né? Então, o presidente hoje é mais uma figura ilustrativa, praticamente. É algo ali, uma figura apenas ali caricata para que seja mais achincalhado do que propriamente resolver problemas, né? Então, é o que vemos, por exemplo, que está acontecendo no nosso país, exatamente, né? Então, e as pessoas ainda nessa anestésia, como eu costumo dizer, nessa ilusão, chega a um ponto praticamente de quase que esquizofrenia, uma questão de dizer assim, acreditar, a história não foi o suficiente para mostrar que isso não tem funcionado. A história não foi o suficiente, porque toda vez nos deparamos, desde uma eleição local, de um município, a estadual, até a nacional mesmo, nós vemos que é a mesma história, aquela repetição, aquele jogo de acusações, e para um lado, para outro, direita, esquerda e tal, e no fim as pessoas ficam como uma bola de ping-pong, enquanto eles estão com a raquete, e ali degladiando entre si, mas quem está apanhando é a bola e nunca chega, ou seja, a pontuação fica para ambos que estão com a raquete na mão. E o pior de tudo é que justamente joga a sociedade com uma bola de ping-pong para lá e para cá e eles estão todos coloiados, né? Eles estão todos ali jogando praticamente no mesmo time. Às vezes eu paro para pensar como o sistema é articuloso, velho. É uma coisa surreal. É uma coisa que parece distinto, por quê? Porque cada pessoa ali, ela não tem vamos sentar na mesa e fazer uma combinação mundial para um tal propósito. Não é assim que funciona, por isso que as pessoas não acreditam e tratam muitos temas, como muitas vezes o que falamos aqui até, como teoria da conspiração, como algo fake, como a tal fake news, né? Engraçado que quem é que dita que é fake news? Quem é o tutor que diz assim, não, eu sou o Deus da verdade? Se você tiver um questionamento, um contraponto em diversas áreas do que está acontecendo agora, a pessoa chega para você e diz, mas isso é fake news. E o que vemos é as pessoas repetirem isso aí, fake news, como se fosse, é assim, vai do tipo de neurônio, acho que é o que a pessoa tem, né? A pessoa tem um pouco mais de neurônio, ela já começa a tratar ali a teoria da conspiração. Aí quando é aquela pessoa que tem menos capacidade cognitiva, não, é fake news. Ele já repete como um papagaio esse tipo de questão. E nem sequer questiona quem dita ou não. Porque a maioria tem preguiça. O preguiça foi condicionado mesmo a realmente não pensar e buscar, né, a informação correta, né? Então você vê que aqui não se fala, muitas vezes igual papagaio. Uma coisa interessante, pegando até esse gancho dessa coisa da internet, que é uma coisa interessante, eu já vi vídeos aí de coisa que eu já via, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, rolando esses dias aí na internet, e o pessoal comentando como se fosse acontecimento, né, aqui de agora. Então aí você fica vendo como as pessoas são tão desinformadas e não buscam realmente se informar, porque assim, a coisa de lá de 7 anos atrás, os caras estão fazendo como se aquilo fosse algo, né, bem recente. Então você vê que é um sono, sabe? Uma preguiça, não sei. Não entendo isso. E tem uma questão que eu costumo dizer que é a visão do peixe no pescado, né? É engraçado que é o seguinte, você, por exemplo, você deixa a sua cidade natal, você passa 10 anos fora,
Daí a pouco você volta, né? Você fica naquela esperança de que quando você vai voltar lá, vai estar tudo do mesmo jeito. Nossa, vou matar minha saudade, aquele pessoal, aqueles amigos, tá tudo daquele jeito. Essa é a visão da pessoa hoje em relação à política. O sistema joga muito bem. Ele pega alguém que tira tudo de você, aí tira tudo de você praticamente, e joga alguém aqui para culpar. Depois esse mesmo alguém devolve uma migalha daquilo que te deu e você agradece. Não, para isso é aquela síndrome de vira-lata, de se contentar com pouco. Eles não fazem mais que obrigação. Eles têm a obrigação de suprir isso aí de qualquer maneira. Ah, que fulano pelo menos fez isso. Ah, fulano roubou 3 milhões, pelo menos fulano só roubou 1 milhão. Pô, bicho, né? É igual aquela coisa do ladrão, né? Que o cara vai roubar. O cara tá vindo do trabalho com o salário dele, o cara vai e rouba ele, aí ele fala assim, meu amigo, mas eu vou ficar sem dinheiro, como é que eu vou chegar em casa? O cara vai lá e dá o dinheiro da passagem, ele vai chegar em casa cantando de gala, dizendo, pô, o cara foi bonzinho, me roubou, me assaltou, levou meu salário, mas me deu o dinheiro da passagem de volta, né? Então, tipo, o pessoal tem esse pensamento, né? O cara ele rouba, mas ele faz. Não tem essa coisa de rouba, mas faz. Não tem essa. Ó, para começar aqui, eles não estão fazendo, não é nenhum favor, né? Eles não estão fazendo favor nenhum claro que não. Para a sociedade. Isso é obrigação, como, né? Engraçado, primo, voltando aqui aos primórdios da política, da geopolítica antiga, que isso vem, como eu falei, desde a Babilônia, desde Nimrod, já se tornou um político, era um caçador, um grandioso, tornou-se famoso, né? Famoso naquele tempo, com isso ele já viu a política, não sei se tratavam como esse tema, com essa nomenclatura, mas praticamente era o mesmo modus operandi, né? Da política. Então, o que Nimrod fez? Estabeleceu, a Torre de Babel foi criada com esse propósito, era de condicionar todos ali, embaixo de uma diretriz, de uma regra, que ele estabelecia, ficaria ali no topo. Não tem uma outra visão que diz escatológica, que as pessoas dizem que ele queria tentar de chegar até o céu, de tentar a Deus. Claro, tinha um duplo sentido na questão da torre. Um dos sentidos que eu vejo, que eu entendo, é da interpretação, que seria uma maneira de se safar de um possível dilúvio, né? Que uma história do dilúvio era muito recente ali, que ele era um bisneto de Noé, se eu não me engano, se eu não estou enganado, Nimrod, né? E ali a questão do dilúvio já era uma afronta ao Criador e ao mesmo tempo trazer para si um poder de controle, o que é a política. Então hoje não é muito diferente disso não. Como a coisa está globalizada, como essa coisa está nesse panorama, a geopolítica mundial, a questão da geopolítica mundial não é uma questão mais local, é como eu acabei de falar há pouco tempo, eu falei da questão dos acordos internacionais. Porque se hoje houvesse um cara realmente patriota, que tivesse preocupado com a nação, primeiramente, uma nação como a nossa, premiada pelo propósito de Deus, vamos dizer assim, riquíssimos em recursos naturais, verdade, praticamente independentes. Alguém poderia dizer assim, nós temos autonomia suficiente para mandar o mundo ficar de joelhos, quem quiser negociar conosco em nossos termos. Negociar é uma coisa, agora uma questão de ditar as regras externamente de como você deve se comportar no seu país, é aí onde devemos desconfiar que já tem algo pré-estabelecido, um poder supranacional que rege sobre os comandantes das nações, corrompendo, articulando como um câncer, como uma metástase ali, aos poucos, de controle, assim, as instituições para que essas venham... muitas vezes por que muitas vezes por sistema um político com um rabo preso, digamos que é essa expressão que se usa, corrupto, é muito viável? Por quê? Porque o político corrupto ele vai comer na mão do sistema sem questionar. E vemos isso, nós vemos exemplo da política dos Estados Unidos. Se você for puxar a ficha do atual presidente lá, poxa, o cara tem envolvido em coisas que eu não vou nem mencionar aqui, que é por questão de ética das diretrizes do YouTube e tudo mais, mas se você for ver, o cara está metido em coisas podres. Então, com isso, para o sistema, ele é uma marionete muito mais maleável para se lidar. É o que estamos começando a enxergar, que algo aqui, nesse sentido, está sendo articulado para ser imposto, não, eu vou dizer assim, imposto no Brasil novamente. Exatamente, né? E se a gente for analisar, você vê aqui na América do Sul, muitos países já estão sendo governados pela esquerda. E nós sabemos, né, que aqui é a bola da vez. Que aqui é a bola da vez. E aí nós temos que ficar espertos de
temos que ficar ligados, porque eu sempre falo, tá vindo aí as eleições e nós temos que ficar antenados, porque algo muito obscuro pode estar vindo por aí. E outra, o que as pessoas têm que entender é que a política por si só é só uma maquiagem. É algo na superficialidade. É como tratam o nazismo, o comunismo, o fascismo. São a mesma face com maquiagem diferente. Praticamente os modos operantes são os mesmos, né? E o propósito é o mesmo também. E eles estão, até esses que conduziram esse tipo de ditadura, são marionetes na mão do sistema. Você vê, outrora eles servem para levar um determinado propósito até certo ponto e depois são descartados. Eles são descartados por um outro propósito. Então o sistema é algo muito maior. É como menciona na Bíblia, é um sistema que podemos atribuir a figura caricata de um dragão, né? Praticamente é isso. Então sabemos que, tratando escatologicamente, tratamos de duas bestas, que é o tema de hoje, que é religião e política. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra, o sistema sionista político e o sistema religioso. As pessoas acham que isso aqui no mundo caído, desde os seus primórdios, desde o princípio, e o mundo caído, adentrado em pecado, que as pessoas acham que poderiam ter algo nesse sentido, nesse patamar de controle, de condicionamento das massas, que poderiam se safar do controle do sistema. É muita inocência, é muita ingenuidade, é assim que as pessoas pensam. E voltando àquela analogia que eu costumo completar, da visão do peixe no pescado, o cara vai... A visão do peixe é o seguinte: ele vê o anzol, a isca, como alimento. Ele não entende que a vara, a linha e a vara, o pescador nem sequer ele enxerga essa parte. Mas ele não entende o propósito do pescador. Então ele vê apenas a isca. Por mais que ele abocanhe ali e se machuque, ele volta para pegar a isca, porque ele só enxerga a isca. Aquela visão que eu te falei de você retroceder a sociedade e achar que está tudo do mesmo jeito. As pessoas ficam aí achando que voltar um determinado político para o poder, e eles vão... Para poder frisar que não tem um político de estimação, eu sou apolítico. Exatamente. Nesse sentido. Eu não tenho questão de... Eu também não. Eu vejo os podres dos dois lados. Só que nós temos que ser, né? Temos que ter o caráter de entender o que é correto, o que é não, o que está sendo feito de positivo, o que não. Mas a gente tem que ter um bom senso de ver, né? Se está sendo mais positivo ou menos positivo, enfim. A gente tem que ver as qualidades e os defeitos. Agora, não pode só ser também maquiavélico, como o sistema, muitas das vezes, o sistema, a mídia apodrecida está fazendo. Às vezes quer não é só bater. Peraí, vamos analisar que também não é só bater, não. A gente tem que analisar que tem coisas boas sendo feitas também. Então, isso é preciso as pessoas se atentarem para isso, entendeu? Então, a visão do peixe que eu te falei. E o próximo passo do pescador é pegar e levar para a panela. Entendeu? Então, a questão é a seguinte: a pessoa pensa, mas na época de fulano, na época de tal presidente, que estava toda a bonança, lá, por causa das commodities e tal, que estava toda aquela ascensão ali, pegou muitos projetos que estavam em funcionamento. O cronograma do mundo no momento era muito favorável a isso também. Então não é uma questão de uma pessoa só ter ditado e determinado, não. Alguém muitas vezes entrou em um cenário que estava tudo favorável. As pessoas não questionam, atribuem à pessoa, ou seja, a isca. Entendeu? Então ele vai acreditar que se a isca voltar de novo é o mesmo alimento que ele tem que buscar de novo, a visão do peixe do pescado. Qual o próximo passo do pescador após visgar o peixe? Que eu acredito que o peixe já está visgado, é notório isso aí. É levar para a panela. O próximo passo é isso. O que está por trás de tudo isso é um sistema político de um panorama mundial, e qual o local hoje não tem mais opinião, não tem mais uma questão própria de ditar as regras, é um poder supra, é um globalismo propriamente dito, que está sendo implementado no mundo. E no cenário atual do mundo agora, como você mesmo falou, Argentina, todos esses países aqui, a própria Venezuela, todos eles já estão com o governo de esquerda. O próprio Estados Unidos, os Estados Unidos é um poder, belicamente falando, muito grande, né? E aí o que acontece? Como se faz para corroer um poder grande? Um poder nesse sentido, para implodir esse poder? É de dentro para fora, é fragmentando, dividindo a divergência social, a questão interna, que aí como eu falei, a parte do câncer, é assim que trabalha esse e o papel está sendo bem feito, porque se você analisar, na verdade, de alguns anos para cá, a gente tem visto, que não falei, está muito notório que existe uma divisão, existe uma polaridade esquerda-direita ali, que o negócio ficou muito escancarado, e isso é no mundo inteiro.
Sim, e os políticos, eles realmente estão ali mergulhados naquela causa própria. Claro, você vê depois eles sentarem numa mesa e conversar, você não consegue entender isso, né? É porque eles conseguem meio que atuar praticamente ali. Aqui na questão política eu sou assim, mas na hora de bater um papo e para um churrasco no final de semana nós estamos juntos. E o povo ali se degladiando, brigando com familiares, se desentendendo, achando que vai ter essa é a parte ruim da situação, porque as pessoas estão realmente... Não, você viu, por exemplo, pegando até esse gancho, você viu aquele caso do metrô, acho que foi em São Paulo, de uma moça que estava até com a questão usando máscara, e não estava sem a máscara, estava com acho que a máscara embaixo no queixo, alguma coisa assim, e teve uma moça que foi lá e praticamente voltou para fora por uma base do pontapé. E é assim, ó, hoje está tão de um jeito a questão dessa guerra de narrativas, que é o seguinte: qualquer palavra que você disser, ele já tem meio que um dicionário de cada lado. Como você falou, está polarizado. Qualquer palavra que você disser, ou nós aqui dissermos, por exemplo, qualquer coisa, aí já vamos nos enquadrar que somos de direita ou esquerda. É como se a verdade fosse de um lado ou de outro. Mas a verdade, eu costumo dizer, como o nosso canal praticamente fala de reflexo da verdade, o que acontece? A verdade é algo paralelo a tudo isso, é algo distinto de tudo isso. Distinto, praticamente tem seu próprio caminho. E quando queremos encontrar a verdade, independente de um lado ou de outro, temos que fazer esse comparativo com essa verdade externada de tudo isso. Entendeu? Então, a questão é essa, a questão é a religiosidade também. A religiosidade também está servindo muito para a questão da política, de induzir as pessoas, né? Como falamos, a questão religiosa era para cuidar da espiritualidade, da parte escatológica, não, mas está ali misturado. O que vemos agora? O sistema formando o ecumenismo, a junção das religiões. E vemos também todos os evangélicos, a próprios protestantes, né? A própria Igreja Católica tratando do ecumenismo. Irônico também que a questão do ecumenismo, os radicais lá, esses todavia foram contra o cristianismo. A gente sabe como é que eles tratam os cristãos, né? Como é que é severo, a questão é radical lá. E é irônico você ver uma autoridade máxima religiosa, de que se trata do cristianismo, dando as mãos e forjando um sistema único de religião única, justamente com o que seria seu rival, seu maior rival. E aí como é que você entende essa questão? É uma questão que ninguém para pensar, né? Só que eu gosto de fazer analogias, tem uma outra analogia para comparar tudo isso, o que vai acontecer futuramente. Se você aquela questão, se você você é um cidadão que vai com uma garrafa d'água, encontra duas pessoas com sede, um tem uma má índole e outro é um cidadão de bem. O cidadão de bem vai tentar lhe persuadir, tentar conquistar, tentar lhe convencer daquela água ou até lhe comprar. Mas o cidadão que não tem respeito, o da má índole, ele vai te atropelar de qualquer maneira. Se ele tiver uma arma, ele põe a arma em sua cara, ele te chuta, ele toma sua moringa, ele vai fazer qualquer coisa. Então vamos tratar aqui essa religião, assim, a gente sabe que não é como uma que respeita, que outra ali é contundente, que é uma coisa assim contundente para com o cristão, e que a outra é um pouco mais atrevida, que já dita as regras, que não respeita e que só aceita aquela condição. O que é que você acha que vai acontecer com a junção dessas duas? Quem vai prosperar sobre a outra? É o atrevido, é o que não respeita as regras. E o que está acontecendo no Brasil politicamente agora? Enquanto um presidente fala da Constituição, que essa não existe mais, essa não tem, a Constituição não existe, é uma coisa fictícia e só de falácia, que não existe. Há muito tempo o direito das pessoas estão sendo tolhido a todo tempo, as pessoas não estão percebendo. Inclusive o direito mais sagrado de todos, que é o direito de ser invadido do seu próprio corpo. E nós sabemos do que se trata e tem pessoas defendendo que você tem que ser, vamos falar a palavra aqui, inoculado de uma determinada substância experimental, de que você tem que ser inoculado pelo bem da maioria. E o seu bem, como é que fica? E o seu direito de analisar as coisas, de não aceitar aquilo ali, como é que fica? Nós estamos perdendo a liberdade. Então o pessoal precisa ficar esperto, porque se você analisar aos poucos, a nossa liberdade ela está sendo tirada. Isso. E se realmente tudo andar conforme né, o sistema aí está
levando aí nessa direção, a gente vai correr um sério risco, realmente, de não ter mais liberdade. Isso está a passos largos. A questão é o seguinte... É questão de tempo. Você vê como está tudo ligado. Parece que de volta e meia a gente distingue o assunto aqui, mas não há distinção. Como eu te falei, da época da Babilônia era uma questão de controle, de convergir a sociedade para um viés, para uma única língua, uma única moeda e um único poder de controle de um líder. O que está acontecendo hoje no panorama mundial? A convergência de quê? Vemos aí a moeda caminhando para uma moeda digital, que vai ser centralizada, e ali acredito que essas criptomoedas, essas coisas paralelas que tem aí, acabam sendo sucumbidas ou sufocadas de algum modo pelo sistema. O sistema não trabalha para perder para ninguém, né? É uma coisa muito bem articulada. Não é um indivíduo nem outro, mas é uma teia, digamos. Então, podemos ver, simbolicamente falando, uma nova torre de Babel se formando, né? Uma questão religiosa, que envolve a religião e a política convergindo para um único intuito, controle totalitário sobre todas as massas. E o mais interessante de tudo é que a gente não pode fugir da realidade. E até mesmo a própria Bíblia, como, né, já tinha relatado no nosso vídeo de abertura, né, do canal, as coisas vão ser cumpridas, não vão se cumprir. A própria palavra de Deus mesmo já diz ali, eu falei, Mateus, Apocalipse, muitas coisas em relação a isso. E que o final dos tempos está aí. Nós estamos vivendo os últimos dias na Terra, aquilo que eu já falei, né? Nós estamos vivendo os últimos instantes e muita coisa vai se cumprir, quer queira ou não. A gente tem que ter a esperança, né? Sempre ter esse pensamento de ter esperança de que as coisas vão melhorar, né? Mas embora a gente, através da palavra de Deus, a gente sabe que a coisa está se afunilando e vai se afunilar ainda mais. E aí a gente precisa se fortalecer justamente com o conhecimento para que nós não venhamos justamente a cair na mão do sistema e literalmente sucumbir, literalmente falando, né? E a nossa esperança justamente é confiar em Deus. Só para frisar, para ver do que se trata a política, você vê como... Tem várias sociedades secretas que a gente sabe que eles não gostam de ser tratados como religião, mas é uma religião, há uma adoração, há um Deus, digamos assim, um Deus a ser adorado, há uma entidade, melhor dizendo assim, espiritual, em que é adorado, em que praticamente eles têm uma diretriz, uma regra que eles seguem. Ou seja, é os mesmos modos operantes das outras religiões, né? Só que de uma maneira mais sublime, ou seja, mais sutil. Que não diz que são sociedades secretas, mas são discretas, dizem assim, mas existe muito secretismo, sim. Por quê? Porque até os próprios membros que frequentam, eles não sabem até um determinado grau o que acontece lá dentro. Entra com aquela ideia de filantropia, de um grupo ali que organiza sociedade, de cidadãos de bom caráter, que conduzem a... Porque se você analisar assim, a grosso modo, é tudo muito bonito. Né? É tudo muito bem organizado. É tudo muito bonito. Realmente, você olha e fala, legal, isso aqui, poxa vida, é tudo que eu imaginava, que eu sonhava. Mas sabendo que, no fundo, o que eles querem é justamente fazer com que as pessoas realmente enxerguem aquilo tão bonito, porque para eles articularem. Vimos o presidente último agora fazer aquela junção ferrenha com a questão dos evangélicos ali, né? De toda essa questão dos evangélicos ali, com tudo isso aí também. E aí você diz, pelo menos, o pior de tudo, como eu costumo dizer, não é a mentira ou a verdade, que são muito fáceis de distinguir. É quando isso está misturado, véio. Essa gororoba está misturada, isso aí é problema. Véio. E o que tem no mundo mais é mentira vivida com verdade. Você pega um candidato que agora está... que misteriosamente o cara está em um determinado tipo de condenação, daí a pouco o cara já está isento, que já isentaram, já tiraram tudo, e o povo simplesmente vai acolhendo por idolatria, por adoração, não questiona, né? É claro que quem isenta uma determinada pessoa que tem um determinado tipo de conduta é alguém que compactua com aquela conduta, se não é do mesmo índole, uma pessoa da mesma índole. Sabemos quem é que está comandando o país,
Quem amando de quem? É um poder super. Inclusive, já vimos aí a Suprema Corte do país dizer que estão em conformância convicta com essa nova ordem mundial, que eu falei do globalismo, né? Com essa nova ordem mundial, que está também com essa agenda. Depois nós vamos abordar, nós vamos fazer um vídeo justamente falando sobre essa nova ordem mundial. Para aqueles que ainda não têm um entendimento do que é, né? Para a gente poder, vamos trazer um vídeo breve, explanando bem essa questão aí. Sim, Edmilson, aí eu não sei se você vai ter disponível aí, mas eu acredito que nós temos um vídeo para mostrar, para frisar, de como é que agem na política, e o que é que está por trás, o que realmente comanda a política. Por que tratamos como teatro das marionetes? Marionete é algo conduzido pelas cordinhas, que tem uma mão que manipula acima, e que ela, por si só, não tem controle. É algo que simplesmente repete ou faz o que dizem para fazer. Como eu costumo dizer que empregado não questiona patrão, né? O que é que o político deveria se considerar? Um empregado do povo, mas não é, não pense, não se engane. O político é um empregado do sistema. O sistema dita as regras, como ele deve se comportar. E alguém que senta naquela cadeira ali já deu benção ao padrinho. E o pior de tudo não é essa questão do político ser empregado do povo, e ele, na realidade, como você falou, não é empregado do povo, ele serve a alguém muito maior. O problema é que o povo tem realmente muito poder também, e aí acabou que o povo fica na mão. Esses dias mesmo estava indignado. Às vezes você fica vendo algumas coisas na internet e fala, o que é que acontece? Como é que pode o povo tem o poder na mão e deixar um camarada conduzir uma nação ou um estado ou um distrito, um município, enfim? Porque eles colocam em prática uma tática perfeita: dividir para conquistar. Essa é infalível. É impressionante como as pessoas caem de joelho diante dessa turma aí. É complicado. Em qualquer exemplo que você for exemplificar, você dividir, você conquista. Uma corda, se você esfiapar ela, você quebra com muito mais facilidade, né? Então, o dividir para conquistar é justamente isso, é dividir as raças, dividir essa polaridade que existe, por exemplo. Até mesmo o feminismo, esse negócio do gaysismo, esse negócio também que tratam aí a questão da questão racial. Das pessoas, isso não é um interesse de quem está preocupado de fato com essa questão, não. As pessoas que aderem, que trazem para si esse comprometimento, ou seja, pessoas que se sentem representadas ou identificadas com aquela questão, o que é que elas fazem? Elas se sentem representadas. Então, digamos assim, o cara tem aquele recalque, né? Eu me sinto um político tal, disse que minha causa que vai... Então o cara esquece todo o resto e o que importa é aquela causa dela. Então ela quer moldar o mundo para que ela seja aceita na sociedade, justamente com aquela causa que ali enruste dentro dela ali, aquele negócio. Digamos, por exemplo, um gay. O cara quer que o político disser que vou defender suas causas, ele negligencia todo o resto. Isso é um insensato, né? Não a questão do Clodovil, como era um político também, apesar de ser quem era, mas era um cara muito sensato e tinha uma contundência no que ele defendia, enfim. E aí, essas pessoas pensam que o político está comprometido. Não, ele está usando como uma marionete, como um idiota útil para uma determinada causa. É como uma questão racial, do negro e do branco e tal, aquela divergência social. Todas essas estratégias é o que acontece nos Estados Unidos, uma implosão de dentro para fora, é o dividir para conquistar. Porque assim, você tem seu bando, eu tenho o meu bando. Com isso eu fragmento o povo, eles atritam entre si e nós ficamos aqui em paz, por cima aqui, só controlando na boa. É isso que funciona, porque se de fato o povo acordasse e tivesse uma concordância de abrir mão de certos preceitos, certas coisas, para um bem maior da sociedade, disse, não, isso é o mais importante, isso é o bem que vai atingir a todos, eu vou abrir mão de certo egoísmo, certa causa própria, individual, uma questão do feminismo, coisa que pegaram uma mentira com verdade, misturaram ali, deram um empoderamento para a mulher, também para criar questões, para criar divergência na sociedade. A gente sabe que o propósito é esse. Como eu disse, a gente não trata aqui... Isso é um plano que está muito bem articulado também. Depois a gente vai trazer também a questão assuntos abordando especificamente isso. É porque fica muito claro, essas coisas, a gente começa a explanar as coisas e tudo tá ligado. Fica muito claro. E o pior de tudo é que realmente o que eles estão fazendo, o plano deles está indo de vento em popa. Sim, funciona muito. Está funcionando bem. Se a gente for analisar de algum tempo para cá, a coisa está andando.
pro lado deles positivo. O tempo todo. Está tendo grande êxito. E a maioria das pessoas estão dispersas. É o que denota a gente entrar na questão da espiritualidade, que isso não tem como ser orquestrado apenas por homem. Como eu disse, a questão da geração, que falamos da geração que consiste entre 80 e 100 anos, aí, ela se dissiparia, um plano desse. As pessoas têm seus problemas pessoais, suas empresas, negócio, mas é um plano que está vendo no macro, como uma observação de uma visão de águia, praticamente de cima, assim. Não é uma questão ali de articula de baixo, é uma visão panorâmica de tudo isso. É alguém que articula de modo... É uma coisa muito bem feita. Se a gente for entrar em detalhes, a questão que nós falamos aqui da questão da máscara, do que está acontecendo aí, né, que a pessoa está sendo apagada, qualquer tipo de opinião de médicos, PhDs, de pessoas renomadas, de prêmios Nobéis aí que são jogados. Outrora eram prêmios Nobéis, referência mundial, agora não, o cara está com uma distorção mental, está com um problema mental, tem que ser jogado de escanteio, porque só um lado da narrativa funciona, né? É uma guerra de narrativas. Então, o povo, sabe o que o povo chega para mim e fala, adentrando um pouco nessa parte, que também vai ser um tema para um próximo vídeo, as pessoas chegam e dizem assim, mas antes da suvelada, vamos tratar assim, da suvela, morria tantas pessoas, e agora não morre tanto. Mas quem foi conferir? Você foi lá conferir pessoalmente? Ou alguém disse para você que aquela narrativa de que antes morria de tanto, estava morrendo tanto, e depois passou a morrer tanto? Maldito o homem que crê no outro, ainda mais numa mídia. As pessoas têm a inocência, vou tratar como uma inocência, a insensatez de acreditar que uma mídia está preocupada com eles, com o bem-estar das pessoas. Está preocupado com quem paga, com quem obedecer quem paga. Você vê aquele cara daquele canal lá, vamos dizer assim, da Band mesmo, aquele cara lá que não vou nem, o que fala no Jornal da Seta, como é que chama ele lá, o da Atena? Pô, bicho. O cara, do nada, o cara fica explosivo, chegou a taxar todo mundo de idiota, porque alguém que se opõe a isso aqui. Bom, bicho, idiota é um cara desse, velho. Falar a verdade, tem uma hora que você pede idiota é um cara desse, porque ele não pensa em raciocínio, ele é uma marioneta, ele é um vassalo na mão do sistema. Aí pega esse gancho disso tudo aí, e eu sempre falo isso em casa, né? Eu não vejo, eu vejo esses caras tudo narrando isso aí, toda essa narrativa, mas eu não vi um deles dar um exemplo. Prático, né? Eu não vi um deles na televisão falar assim, não, peraí, eu tô dando um exemplo aqui. Nem que seja um placebo da vida. Né? Eu tô dando um exemplo. Agora você pode... Porque é engraçado que eu sempre falo. Engraçado que eles falam que isso aqui é bom. Isso aqui é bom para você. Agora, para mim... Não é bom? Peraí. Primeiro tem para mim dizer que uma coisa é boa e mandar você experimentar algo, ou vamos dizer assim, uma coisa que você vai comer e tal. Eu não posso dizer que uma coisa é boa se eu não experimentar primeiro, né? Porque aí eu tô sendo... Eu não sei se você está sabendo, eles protocolaram uma lei que o político, o deputado, eles não são obrigados. Então eles são semideuses? Não, eu não faço sabendo. Os caras pois tem uma lei agora que foi feita, eu vou até pesquisar direito sobre isso, a questão da lei lá, tudo direitinho, para trazer num próximo vídeo, e que agora eles não são obrigados a se inocular, a levar a suvelada, como diz a história, entendeu? Então aí você e o povo nem assim questiona, pô. Como é que uma coisa vem uma, vem duas, vem três? Não vamos entrar muito nesse método, porque não é questão do tema desse vídeo, outro vídeo específico. Então vamos deixar... Bom, nós já estamos até com um tempo aqui enorme. Excedido, né? Então, nós vamos dar uma encerrada aqui hoje nesse tema, né? Espero que tenha esclarecido um pouco que seja, mas a gente está começando o canal agora então a gente quer pedir para você se inscrever no canal, que quando tiver uma quantidade maior de pessoas que vai estar acompanhando o trabalho que a gente está fazendo, nós vamos fazer live, isso, que aí a gente vai ter, interagir. Aí a gente vai poder explanar isso com mais tempo, interagir com vocês aí do outro lado. Então a gente pede que vocês se inscrevam no canal, né? E que vocês compartilhem os vídeos nas suas redes sociais, né? Inclusive no WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, né? Para que outras pessoas conheçam o nosso canal e saibam também do que nós estamos tratando aqui.
Nós tínhamos 2 vídeos para mostrar hoje, mas como o tempo excedeu, né, como a gente tenta ser o mais didático possível sobre o assunto, apesar que você vai pegando veredas ali, que se você não frear, você acaba... Já estamos chegando a 40 minutos aqui, é muito rápido. Então, a questão é essa, ficou 2 vídeos, vai ficar para o próximo tema, para que vocês entendam o que realmente é política e o que controla a política e a religião, e ver como estão tudo junto e misturado. E acredite, não é para o nosso bem, não é para o bem da sociedade, é para o nosso controle. Isso está se afunilando, isso está ficando cada vez mais nítido e severo a cada dia que passa, e é hora de abrir os olhos para enxergar, que senão você vai se deparar em um calabouço. Exatamente. E vai ser tarde demais. Então, desperta sua mente aí, saia dessa Matrix. Valeu, gente. Até o próximo vídeo, a gente se encontra novamente, se Deus quiser. É isso aí.